Deus abençoe, pessoal. Hoje vai ser lido Mateus capítulo 6, versículo 24, tá? Que a gente vai aqui falar muito sobre o amor ao dinheiro, tá? Em levantar um ídolo para adorar, que no caso seria a preocupação demasiada com o dinheiro, né? Então, eu vou ler, deixa Deus ministrar aqui, tá? E eu já vou falar de princípio aqui, que eu não sei o tempo, mas Deus tem pedido para eu fazer uma oração em áudio. Eu ainda não sei como Deus quer que faça, orando por vocês nesse áudio e entregando para vocês. Não sei se esse áudio vai ser entregue junto com a pregação ou separado, porque realmente quando eu entrego separado, eu levo 3h30 para entregar no privado, porque é muita gente. E as pessoas, são poucas pessoas, né, que me têm na agenda, né? Então não adianta botar aí 400 pessoas receberem a pregação e o áudio de oração, mas a maioria não ouvir. Então eu acabo me comprometendo, que são pessoas que ainda não têm esse entendimento, né? Então eu me desdobro para entregar a pregação. E agora Deus está me confirmando que quer que eu faça a oração por vocês também pelo áudio. Mas essa oração é pela fé, tá? Não sei o que Deus vai falar através dessa oração, mas eu quero que vocês tenham fé. Ore junto comigo, tá? Para Deus visitar vocês na hora que você estiver ouvindo o áudio da oração, tá bom? E com relação à pregação, não tem mais o dia certo, tá, gente? Antigamente, ano passado, toda quinta-feira eu entregava a pregação. Não tô tendo como precisar mais esse dia, tá? É na semana que vai ser entregue, e muitas vezes pode até atrasar. Pode acontecer que não dê para ser entregue na semana, mas o meu tempo agora vai ser uma semana para entregar. Pode ser no domingo, pode ser na quinta. É o tempo que eu consegui administrar aqui, porque as almas têm aumentado muito, tô tendo muito compromisso, então tá difícil, né? Eu consegui administrar esse tempo, tá? Mas eu quero deixar bem claro, o dia da pregação não é mais só na quinta-feira, pode ser qualquer outro dia. E outra coisinha que eu vou falar pra vocês, principalmente as pessoas que gostavam de estar no meu status, eu tô com problema, não tô conseguindo postar o status, tá? O WhatsApp, não sei o que houve, mas o iPhone, ele não tá, muitas pessoas conseguem sem problema nenhum, mas o meu telefone eu não tô conseguindo postar. Então, as pessoas estão sentindo falta do status, mas eu espero, tô orando para que Deus resolva isso aí o mais depressa possível. Amém? Tá bom, gente. Então, vamos ler o 24 em diante, tá? De Mateus 6. Deixa o Espírito Santo de Deus me usar aí. Começa assim, né? Um escravo não pode servir 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Aqui fala dinheiro, mas esse dinheiro, ele tem um nome de um Deus, que é Mamon, tá? Então, que nós não podemos servir 2 deuses, porque o nosso Deus, ele fala que nós não podemos estar ansiosos com o dia de amanhã, né? A cada dia, né, tem o seu próprio mal. Nós temos que descansar no Senhor. Então, a partir da hora que você não descansa, você vive ansioso, né, pelo dia de amanhã, pelo futuro, quer dizer que você está sendo escravo desse sentimento, né? Jesus Cristo, que ele é o príncipe da paz, ele se afasta de você a partir da hora que você não descansa no Senhor, tá? Aí, continuando aqui.
Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Então ele deixa bem claro, não se preocupe. Então quando você vê que você está demasiadamente preocupado ao ponto de não conseguir pegar no sono, de ter que tomar um remédio para dormir, né? Então quer dizer que tem um demônio, né? Te mantendo cativo naquela preocupação, naquela ansiedade. Porque Deus fala, deixa bem claro no versículo 25 de Mateus 6. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida, tá? Aí ele continua aqui, continuando, né? Ele fala assim, afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Né? Porque ele, claro, Deus quer te manter vivo, com saúde. Então, será que não é mais importante? E o que acontece quando você se preocupa demasiadamente? Você está destruindo a sua vida, você está destruindo a sua saúde. Porque você está colocando um peso enorme com relação à sua preocupação com o futuro. Isso é um desgaste tremendo, psicológico, emocional. Então você destrói a sua saúde por causa de uma preocupação errada. Aí ele fala aqui, ó. E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então ele volta a afirmar que o seu corpo é muito mais importante do que a roupa que você veste, né? Então para que você fica preocupado? Aí, ó, vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? É uma reflexão, ele está fazendo você entender que os passarinhos não morrem de fome. Se você confiar em Deus como os passarinhos confiam, né, que no amanhecer eles vão estar conseguindo alimento para os seus filhotes, né? Então você vai descansar. Então isso é muito importante porque isso chama-se fé. A partir da hora que você tem que ver para crer, o que quer dizer? Eu preciso ver a minha despensa abarrotada de alimento. Então quer dizer que você precisa ver. Você não crê na provisão sem ver. A partir da hora que você muda essa estratégia, você descansa no Senhor, ora, né? Descansa no Senhor e Deus vai entrar com a providência. Porque ele não mente, ele não está aqui falando uma coisa que ele não tem poder para fazer acontecer. Então, se você fizer o que Deus está mandando, o que Deus está te ordenando, com certeza você vai obter vitória, né? Você vai conquistar. Aí ele fala aqui, ó, e nenhum de vocês podem compridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Então ele deixa bem claro, você fica tão preocupado, né? Mas você não pode fazer você viver um dia a mais, a compridar um dia a mais da sua vida. E as pessoas, né, elas começam a pensar, puxa, eu queria ter um plano de saúde, porque o dia que eu adoecesse, eu estaria, né, tranquila, porque eu poderia, né, pagar um médico particular, eu poderia ter, muitas vezes eu não tenho dinheiro para fazer alguns exames, se eu estivesse, se eu tiver um plano de saúde, eu estaria bem amparada. Mas é isso que eu tô te falando. Você pode até ter médicos particulares para cuidar de você, ter esse plano de saúde que você almeja tanto. Mas é só Deus que pode fazer você viver um dia a mais nessa terra. Médico nenhum. Você pode cair no médico do SUS e você ser muito bem tratado, porque Deus está com você, está te amparando e cuidando. Então a tua fé tem que sair dessa fé natural, fé em médicos,
né? Fé em, eu gosto, eu fiz muita amizade na UPA, eu levo presente, caixinhas de bombom, porque se um dia eu precisar, eu sei que aquelas enfermeiras vão me tratar muito bem. Então tem pessoas que fazem isso. Elas conquistam, querem conquistar, comprar as pessoas, porque se um dia ela precisar, ela pode cobrar o que ela fez. Então não se preocupe com isso, não é isso que vai fazer você viver um dia a mais nessa terra. Eu quero fazer você entender que você tem que tirar essa fé natural do seu coração, né? Que você pode, se você tiver um plano de saúde, se você tiver uma caderneta de poupança, né? Alguma reserva, você pode, né? Ser bem tratado. Né? Você pode viver mais anos nessa terra. Porque olha só, Deus fala aqui, e nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Então, meu filho, não adianta você ficar pensando, meu Deus, é melhor eu fazer essa cirurgia particular, fazer um empréstimo, porque eu não confio no SUS. Eu não pensa assim. Porque aquela pessoa ali, tanto a de um hospital particular, quanto a pessoa do SUS, o médico ou a médica que for usada ali, é o Espírito Santo de Deus que vai estar governando, atuando naquela cirurgia ali, porque você é uma pessoa que confiou em Deus, você descansou em Deus, Deus vai cuidar de você. Então não tem essa preocupação, isso é besteira, tá? É isso que Deus está falando. Aí ele continua aqui, ó. No versículo 28, tá? Fala, e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupa para si mesma. Então ele faz a gente meditar, né, que as pétalas das rosas, né, nenhum tecido, ninguém conseguiu chegar perto dessa textura, né, dessa maciez. Aí ele fala das pétalas, olha só o que ele fala. Mas eu afirmo a vocês, que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Tá? Então ele faz a gente pensar, né, que mais que você se preocupe com isso, né, Deus, ele reveste as flores, elas murcham, caem, vai lá e nasce uma mais linda que a outra, né? Então ele pode também te dar, né, os melhores tecidos, as melhores roupas, mas a partir da hora que você não ficar ansioso com isso. Muitas vezes Deus prova a gente, né, com poucas coisas. Aí quando você é agradecido nessas poucas coisas que você tem, eu tenho 3 vestidinhos, né? Eu tenho 3 ternos. Quando você é agradecido nisso, Deus vai lá e te abençoa com muito mais. Mas as pessoas, elas não estão entendendo que a bênção vem do céu, né? Quando ela é humilde, ela é agradecida, com certeza Deus vai trazer, né? Vai trazer a bênção para você, sem ao menos você esperar, sem você pedir, porque Ele vai saber o tempo certo que você necessita, tá? Aí vamos ler o versículo 30, né? É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fique preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados, né, com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, aí entra a partezinha que é muito importante no capítulo, né? Então vamos ler a chave mestra aqui do capítulo, tá? Que é esse versículo 33. Presta atenção, ó.
Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Porque logo no versículo 32, você vê aqui também, que ele fala, ó, pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. Por que pagãos? A pessoa que ela não tem fé, ela não conhece a Deus, ela não experimentou, né, essa providência de Deus, ela não descansou em Deus. O que mais você vê aí é político, né? Um roubando de um lado, outro roubando do outro. Eles não se saciam nunca. Eles estão sempre tirando, né? Porque eles têm muito medo. Eles se preocupam demasiadamente com o futuro, né? Então Deus está falando que são essas pessoas que não têm paz. Mas nós que somos filhos e filhas de Deus, que não somos adotivos, bastardos, nós somos realmente descendência de Abraão, que temos a mesma fé, né? Nós podemos descansar nesse Deus. Então, por isso que fala, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Então, priorizar o que está sendo falado aqui. Ouvir as coisas de Deus. Muitas vezes a pessoa ela está tão atarefada, né? Ela tem um emprego que toma tanto tempo dela, né? Ela vai sair para vender as coisas na rua. Ela não tem tempo. Quando chega em casa, ela não tem tempo para ouvir uma pregação. Ela não tem tempo para ir numa igreja, ler um versículo bíblico, orar, porque ela desmaia quando ela deita numa cama, porque ela está super cansada correndo atrás do prejuízo. Né? Ou ela está fazendo cobrança, ou ela está vendendo, ou ela tem um emprego que escraviza, né? Que a escraviza muito, não tem como ela respirar, não tem tempo para a família. Então tudo isso tem que ter um equilíbrio. Isso não é de Deus, porque Deus fala que não, para você não deixar ser escravizado por esse Deus. Porque o seu Deus, ele te dá paz, ele te dá descanso, ele vai suprir as suas necessidades. Mas quando você colocar as primeiras coisas do reino em primeiro lugar, né? Então aí entra a entrega da pregação, aí a pessoa fala, missionário, não tive tempo não, minha vida foi muito corrida. Por isso que sua vida está corrida, porque o diabo ele não quer que você arrume tempo para ouvir pregação. Ele não quer que você arrume tempo para orar. Então ele vai te atarefar de uma tal maneira para você não priorizar as coisas do reino. Então como que Deus vai abençoar a sua casa? Isso que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa ela até dizima, ela tem propósito com Deus de ofertar, de fazer um voto, né? Mas ela não tem compromisso de ouvir a pregação ou de ir na igreja. Muitas vezes ela até vai, manda alguém entregar o dízimo, ela deposita lá, mas a frequência dela na igreja é nenhuma. Porque ela entende que é uma moeda de troca. Não, eu vou lá entregar, eu vou fazer um propósito com Deus aqui, e Deus vai abençoar, e eu vou falar para ele, se eu receber essa promissória aqui, eu vou dar tanto para o Senhor. E ela fica... Não é que é errado você fazer esse tipo de voto, muito pelo contrário. Mas eu tô até falando aqui porque eu tô tendo experiência com pessoas, não é uma nem duas, são muitas pessoas que tá vindo até a mim, né, falando para mim coisas absurdas, porque elas não têm esse entendimento. E Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento. Então tem ovelhinha aqui que chega missionária, olha, eu tô com essas promissórias aqui para receber, eu queria muito que a senhora orasse, tá? A hora que eu receber essas promissórias, eu vou te dar 10% desse valor para ajudar a obra da senhora aí. Gente, não é isso que Deus quer. Você não tem que fazer esse propósito com o homem. Você não tem que pagar por uma oração. Esse trabalho, Deus fala, dei de graça o que recebeste de graça do Senhor. Como eu vou cobrar alguma coisa? Se alguém está te cobrando para fazer uma oração, isso é errado, isso é engano. Essa oração dessa pessoa não vai subir a partir da hora que essa pessoa aceitar algum dinheiro da sua mão para orar por uma causa. Nós temos que fazer independente de receber alguma coisa ou não.
E mesmo que você venha fazer um propósito, que isso não é errado, você faça com o Senhor no seu particular, né? Olha, Senhor, se eu entrar nesse propósito aqui, né, que eu tô fazendo com o Senhor, me abençoar, receber essa promissória, receber isso, o Senhor, por favor, o Senhor, eu prometo pro Senhor que eu vou lá, eu fazer uma oferta no Senhor, tá? É uma promessa, é um propósito, né, que você está fazendo com o Senhor. Agora, eu quero só que você entenda o seguinte: pode sim, vai fazer, você vai honrar esse propósito, Deus vai ficar muito feliz, mas Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar, tá? A única coisa que Deus quer de você é o quê? Fidelidade. Não só na entrega do dízimo e nem só na entrega das ofertas, né? O voto, o que é o voto? O voto é uma coisa que você sente no coração de falar com Deus e fazer um voto com Ele. Não é coisas que a pessoa, né, dentro de um ministério, te propõe. Olha, tem isso aqui, olha, se você fizer essa oração aqui, se você fizer mais isso aqui, e não sei o que, você oferta, você faz um propósito, faz um voto com Deus. Não. Isso não chama um voto que vem do seu particular, do seu coração. Isso é uma barganha com Deus. Deus não gosta disso, tá? Deus não gosta de barganha. Ele não quer moeda de troca, tá? Isso é uma coisa que vem de você para com Deus. Não que você esteja sendo influenciada para fazer um voto. Isso não chama-se voto. Tá? Então muitas pessoas, elas confundem que Deus só vai ouvir aquele propósito de oração a partir da hora que ela fizer um voto, ela entregar alguma coisa para Deus. Então é errado, porque você está sendo ludibriado. Você até se incomoda, porque você pensa assim: meu Deus, mas todo propósito que a igreja faz, ela tem que trazer um envelope, é errado. Porque aí já é um voto que você está sendo influenciada a fazer ou influenciado, porque você fica com medo de fazer e não receber. Porque você pensa assim: ah, não, o certo é entregar alguma coisa. Então não tem nada a ver. Você pode fazer o seu propósito com Deus, tá? Não entregar nada para Ele, porque se você não sentiu no coração, não faça, tá? Mas existe toda uma influência por trás disso, né? Geralmente chama-se venda casada. Aonde que Deus está em venda casada, né? Todo propósito que levantar, vamos entregar um dinheiro pro Senhor. Isso tá errado, Deus não tá nisso, tá bom? Agora, você fazer um voto com o Senhor no seu particular, tá? Aí é outros 500, mas ninguém pode influenciar isso, tá? Então eu vejo muito isso acontecendo aqui. Pessoas que chegam até a mim, tá? E falam: olha, aqui tá o meu Pix, tá? Hoje nós vamos fazer uma oração fortíssima. E aí, tá? Se você sentir no coração, aí, olha só, você primeiro faz a oração fortíssima pra pessoa. Depois, se sentir no coração, faça esse propósito, deposite esse valor, né? Faça esse propósito com Deus. Não, eu não teria coragem, de mandar um áudio para uma pessoa, fazendo uma oração para aquela pessoa, da meia-noite, vamos entender, e depois te dar o meu Pix e falar: olha, agora você deposita isso aqui, para que Deus vai honrar a sua fé. Não, olha, até te digo mais. Muitas pessoas, por ser muito infantil na fé, muito inocente, ter o coração de uma criança, um coração puro, Deus vai lá e abençoa aquela pessoa. Muitas pessoas são abençoadas, mas aquela pessoa que está fazendo isso com segundas intenções para receber dinheiro através de uma oração, ou de uma campanha, ou de qualquer outra coisa, Deus com certeza vai se ver com essa pessoa. Porque a igreja, ela já tem o dízimo e as ofertas, que é ordem, né? Deus manda nós entregarmos o nosso dízimo e a nossa oferta. A igreja, ela tem que viver com esse dinheiro. A hora que passou disso aí, já é exploração. Ela tem que pagar aluguel, tudo que ela fizer, né? Comprar literatura, né? Se ela quer deixar na igreja para alguém ler, tudo com dinheiro do dízimo e da oferta.
Se ela não consegue fazer isso e pede além disso, isso é comércio. E Deus não está nisso, porque isso é enganação. Então, eu quero que vocês entendam que mesmo que tenha algumas pessoas, né, autoridades espirituais fazendo isso, muitas vezes aquele ministério, ela faz isso porque tem uma autoridade maior atrás dela. Então, ela não é culpada, literalmente, né? Mas o ministério, com certeza, vai responder por isso. Porque a ordem de Deus é dar o dízimo e oferta. Não é criar cachorro-quente na porta da igreja, né? Para vender. Vender CD e vender livros e vender Bíblia. Isso não, isso é comércio, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento de não comprar nada dentro da igreja. Nada, tá? É conhecer a palavra de Deus para não ser engodado por essa palavra, a própria palavra, né? Que o diabo pega a palavra de Deus e faz sofisma e torce essa palavra, né? E a gente acaba entendendo que a gente está abençoando a casa do Senhor. Não tá abençoando a casa do Senhor. Então, tem várias formas de você acabar sendo idólatra, pecando contra Deus por causa de dinheiro. Porque você faz aquilo ali por medo de não ser abençoado. Aonde Deus não vai te abençoar? Deus deixa bem claro que Ele provê todas as coisas a partir da hora que você coloca em primeiro lugar as coisas do reino. Não é que você vai fazer uma campanha e paga um preço nessa campanha, um valor que está sendo pedido ali, é que essa campanha vai valer para você. Não, você está sendo ludibriado. Você está sendo enganado dentro da palavra. Então é isso que eu estou te falando. Tem várias situações relacionadas com dinheiro que é um demônio chamado Mamon, tá? Que está por trás disso, tanto dentro da igreja quanto na sua vida. Então, retomando aqui, eu vou só finalizar esse versículo 34 de Mateus 6, ó. Por isso, não fique preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Eu vou ler Mateus 6,19. Deixa eu achar aqui, Mateus 6. Eu vou ler aqui mesmo, que eu fiz um rascunho. Vocês vão entender. Olha só. Fala assim, ó. Não ajunte riqueza aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não pode destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Essa partezinha, ela é muito pregada dentro de muitos ministérios, quando eles querem usar de sofisma, né? Pega uma palavra e tem uma outra interpretação que não foi o Espírito Santo de Deus que deu, e faz com que você entenda que você tem que desapegar tudo, né? E entregar. Aí é que eu tô te falando. Isso é uma coisa que Deus vai falar com você. Ele vai incomodar a você. Você nunca pode ser influenciado por ninguém. A partir da hora que você é influenciado dentro da igreja para fazer qualquer coisa, né? Você se sinta envergonhada, embaraçado. Eu tenho que fazer, porque olha, tá todo mundo pegando envelope, olha, não sei o quê. Não faça, porque Deus não quer que você mostre nada para os homens. E isso acontece muito dentro de ministério. Você se sente embaraçada, você pega pela pressão, e ali depois, até teve uma irmãzinha que chegou para mim, não, o pastor tá me ligando, falou que eu fiz um propósito de R$300, e agora eu tenho que me virar, eu não tenho missionário esse dinheiro, eu vou ter que pedir emprestado para pagar esse propósito, porque ele me influenciou. Ele falou, faz o propósito de R$300, né, durante não sei quantos meses, todo mês você entrega R$300 pro Senhor, que Deus vai te abençoar. Isso é absurdo. Eu vi uma irmã me ligando desesperada, missionária, ora por mim, porque eu não tenho, eu vou ter que abrir um empréstimo, ainda falou, tadinha, assim, eu vou ter que vender o meu rancho, olha só, vou vender o meu rancho para poder cumprir o meu propósito com Deus, porque eu fiz esse propósito. Mas espera aí eu perguntei, você fez esse propósito, você dentro do seu quarto com o Senhor?
Não, missionária. O pastor chegou lá na frente e falou que era para mim que ele estava sentindo no coração, que Deus estava falando com ele, que era para eu fazer um propósito durante 6 meses, eu não me recordo o tempo, de R$300 por mês, que Deus ia honrar isso. Olha só. Olha a mentira do diabo. Ela entrou em desespero, porque ela fez esse propósito, ela já tinha 2 meses depositando esses R$300 nessa conta desse pastor, tá? E ela se viu numa situação ao ponto de vender um rancho que ela tinha, para poder continuar cumprindo um propósito que não veio dela, veio de influência do diabo. Então, gente, por isso que eu tô falando, eu não quero que vocês sejam enganados. Não pense que vocês podem comprar a Deus, que vocês não podem. Deus jamais vai te pedir uma coisa que você não tem. Não faça empréstimo para cumprir propósito. Não faça nada que Deus não te tocou. Não faça por vergonha do pastor, no caso do homem, né? Do homem que você vê que todo mundo tá pegando envelope, todo mundo tá pagando, todo mundo tá fazendo propósito. Eu também vou fazer porque eu quero ser abençoada. Você vai ser abençoada a partir da hora que você botar as coisas do reino em primeiro lugar. Todas as coisas em primeiro lugar. Não é fazendo esse propósito e pagando isso que você vai ser abençoada. Porque isso é um interesse. É uma moeda de troca. Você está barganhando com Deus. Tá? Então você tem que deixar de ser inocente. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua vida no altar. Então, voltando para esse versículo, eu quero ler ele de novo, que eu quero que vocês entendam. Quando for lido esse versículo dentro de algum ministério e falar para você, viu, aqui tá falando, não ajunte riqueza aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Tipo assim, vende a sua terrinha, vende o seu carro, você tem 2 carros, vende um, entrega para a obra de Deus. Né? Vamos entender que você usa essa aberração, né? Aí fala aqui, pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem. Gente, quando se trata esse versículo, até aqui você pode ser iludida sim, se você não tiver conhecimento da palavra. Mas quando você lê o 21, o que Deus está falando? Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. É para você não se agarrar naquilo que você tem. Não colocar o coração naquele bem. É isso que Deus está falando com você. Não se agarre nisso. Entregue a sua vida para Deus. Confie que Deus vai entregar o melhor para você. Né? Se você vê alguém necessitado, você viu que Deus te incomodou para tirar da sua despensa e dar para aquela pessoa necessitada, faça. Mesmo que você pense, mas amanhã eu não tenho. Mesmo que você pense isso, não pense assim. Vai lá, entrega, faz igual a viúva de Sarepta, né? Vai lá e faz tudo que ela tinha, ela foi lá e fez, né? Para aquele profeta, porque ela confiou na providência de Deus, né? Tá? Então não é uma coisa que você vai fazer porque você tá com a faca no pescoço, porque as pessoas estão te intimidando, né? Porque fulano de tal foi usado por Deus para me dar esse recado, para eu fazer um propósito de não sei quantos meses de R$300 por mês que Deus vai me abençoar. Gente, ninguém, nem se aparecer um anjo do céu falando isso para você, você não tem que acreditar, porque isso é no seu particular que você vai sentir no coração. Se você não sentir, não faça. Não faça. É um propósito que a igreja está fazendo, é um problema da igreja. Você não sentiu vontade de fazer, faça só o seu propósito com Deus, que Deus vai honrar do mesmo jeito, que se você não colocar nada naquele envelope, tá? Nada. Deus vai honrar do mesmo jeito. Mesmo você tendo para colocar, se Deus não te incomodou, não faça. Tá? Eu falei sobre a viúva de Sarepta, e depois vocês leem. É 1 Reis, capítulo 17, versículo 9 em diante, você vai ver que Deus proveu para essa viúva, tá? Mas é uma situação, isso que eu tô falando, totalmente adversa. Ela sentiu, né, vontade de ajudar o profeta Eliseu. Ela sentiu Deus tocar no coração dela. Ela viu que ela não tinha, mas ela pensou, não, eu vou confiar, né? Eu vou fazer, tá? Mas a partir da hora que você vê que está sendo influenciado, tá, por alguém,
você para, pensa, Deus não quer isso, tá? Você se sente envergonhada de não estar participando com os demais, então pare e pense, tá? Deus não quer, Deus não se agrada. Dê com alegria, tá? Dê com amor, se alegre em ajudar, mas não faça nada que você vai se arrepender depois. Agora, Lucas 12, eu vou ler sobre o rico sem juízo, porque tem um outro lado da questão também, tá? Que fala assim, ó, um homem que estava no meio da multidão, é Lucas 12, versículo 13 que eu tô lendo, tá? Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. Então eu vou frisar aqui no versículo 15 que ele fala: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza. Então a avareza, você sabe o que é, você se prender aquele dinheiro. Muitas vezes você não entende por que você foi abençoado. Muitas vezes recebeu uma bênção e você fala assim: puxa, eu nem estou precisando dessa bênção, olha como eu fui abençoado. Aí, de repente, Deus está te abençoando, né? Para um tempo mais distante, né? Para abençoar um futuro mais distante. Era para você pegar aquela bênção, guardar, né? Esperando alguma coisa, o que Deus vai falar. Aí muitas vezes aquela pessoa pega aquele 13º, pega aquele dinheiro que ela ganhou e torra tudo e sai, vai passear e vai viajar porque foi abençoado mesmo, e não vão pensar no dia de amanhã. Não é assim, não. Isso já não é, chama-se avareza. Isso chama precaução. Então, muitas vezes você recebe uma bênção, mas muitas vezes você pensa assim: mas eu não estou precisando, eu vou gastar. Só que aquela bênção, de repente, não é para aquele momento. Aquela bênção é para o seu futuro, para um tempo mais distante. E aí Deus está mandando você reservar, porque você vai precisar dela. Aí vamos entender, aquela pessoa reserva tanto, que ela para até de abençoar a casa do Senhor, né? Porque ela tem tanto medo do futuro. Aí sim, aí chama-se avareza, né? Porque você foi abençoado aquele tanto, você tem que pensar: não, eu vou abençoar a casa do Senhor. Porque aí, quando você abençoa a casa do Senhor, mais abençoado você vai ser. Entendeu? Você pode até guardar uma parte, mas você vai lá e dá uma grande bênção para a casa do Senhor, porque você recebeu uma bênção. Entendeu? Mas aí a pessoa tem tanto medo do futuro que ela fala: não, eu vou guardar tudo. Vou lá, vou dar só o meu dízimo, uma ofertinha bem pequenininha, e vou guardar, porque essa bênção eu não posso desperdiçar, porque o meu futuro. Não. Quando você se faz uma coisa para o Senhor, você pode ter certeza que você vai ser 70 vezes mais abençoado. Eu estou falando de desperdiçar com uma festa, de desperdiçar com uma viagem, com roupas, com coisas, né, que não tem necessidade. Aí Deus não se agrada. Mas também guardar aquele dinheiro como se fosse o único dinheiro da sua vida, né? Nem para abençoar a casa do Senhor serve. Aí você pode ter certeza que a dor, o sofrimento vai ser muito maior. Se ia precisar no futuro daquele valor, pode ter certeza que aquele valor não vai ser o suficiente para você quitar as dívidas. Então é isso que eu tô falando, tem que ter a sabedoria que vem de Deus. Então, continuando aqui, ó. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neste guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Olha só, ele segurou
Ele nem tinha mais aonde guardar. Mas ele falou, não. Aí já entrou o demônio da avareza. Aí fala aqui, ó. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você está achando que está cavando ouro e está guardando, Tem diversas situações aqui, né? Eu vejo pessoas também que muitas vezes ela tem um cargo ministerial, ela recebe para fazer esse pastoreio, ela tem o salário de pastor, mas aquela pessoa colocou no coração que é a igreja que deve a ela não deve nada à igreja. Então ela cauterizou, a mente dela foi cauterizada pelo diabo, pelo Deus Mamon, ao ponto de falar para ela, olha, você trabalha muito nessa igreja, você não deve nada para essa igreja, ela que te deve. Ela que te deve, porque a pessoa ela entende que aquilo ali virou um emprego. Então ela já não tem mais coragem de abençoar grandemente a igreja. Porque ela tem uma bênção e fala, não, eu já trabalho muito, recebo tão pouco. Só que aquilo ali não é para o homem que você está entregando, é para Deus. Então o diabo, ele inverteu aquilo na sua mente, como se a igreja te devesse, não você devesse a Deus. Então quando você é presenteado, você presenteia a Deus, você glorifica a Deus. Não pense que, mas eu não tenho mais nada que dar. Não é a igreja que você está pagando, é para a obra de Deus. Você está abençoando a obra de Deus. Não importa o que o homem esteja fazendo com aquele dinheiro. Isso é muito importante vocês entenderem. Não importa a forma que eles estão usando o dinheiro. Não importa. E muitas vezes a igreja até ela tem toda uma fidelidade com o dinheiro do Senhor, mas muitas vezes não tem sabedoria e cria várias situações para arrecadar mais e mais dinheiro, mesmo que seja para a obra, é errado, porque ela não tem sabedoria de entender que ela tem que viver com dízimo e com a oferta. Se ela não consegue viver com isso, ela não está sendo abençoada por Deus. É um demônio, um Deus Mamon que entrou ali para fazer com que ela entenda que ela está crescendo dessa forma. E aí Deus já não está mais naquele ministério, né? Ele está sim, porque Deus é misericordioso e pelas crianças que estão ali, ele vai entrar, ele vai curar, ele vai derramar bênção sim, porque são crianças, pessoas que não conhecem o mandamento, mas as pessoas que conhecem, elas respondem por esse erro. Né? Mesmo elas tendo um coração puro de arrecadar para um propósito do bem, mas isso não é mandamento. Deus não quer que seja dessa forma, quer que tenha sabedoria para fazer isso. Então, né, isso é muito preocupante. Você vê, José e Maria, né, quando entrou no templo, ele não tinha um cordeiro, um boi para oferecer, ele ofereceu 2 rolinhas. O que quer dizer isso? Era o que ele tinha. Imagina quantos, né, foram lá no templo levando, né, cordeiros, né, e ele lá com 2 rolinhas. Olha a humilhação de uma pessoa. Ele era o que ele tinha para oferecer e Deus recebeu. Só que Deus também não aceitou no templo o comércio. As pessoas que vendiam rolinhas, pombinhas na porta do templo, Deus pegou o chicote, arrebentou tudo e tirou dali. Falou, não, na casa do meu pai você não vai fazer comércio. Não é covil de ladrões. Então quer dizer, se Deus fez isso, né? Quer dizer que nós não podemos vender uma Bíblia da igreja. Porque se ele não deixou vender rolinha que era para o sacrifício, por que ele vai deixar vender Bíblia que é para o seu crescimento espiritual? Porque ali não é lugar para comprar isso. Você quer comprar uma Bíblia, você vai numa livraria gospel, né? Tem um lugar certo para você comprar, né? José quis comprar uma rolinha, com certeza ele não comprou na porta do templo. Ele foi num lugar que vendesse os animais para o sacrifício. Então é isso que eu tô falando, essa torção
que está vendo na palavra, eles estão torcendo a palavra de Deus. E Deus deixa bem claro, ele não permitiu esse tipo de comércio na porta da igreja, mesmo sabendo que aquilo que era vendido era para sacrifício dentro do altar do Senhor. Mas ali não era lugar para isso. Então eu tenho uma pregação sobre isso, né? Que como, meu Deus, como é triste você ver uma criança, muitas vezes, pedindo um cachorro quente, né? Pedindo um sopão ou alguma coisa, e a mãe fala, não tem condições de comprar. Sabendo que a igreja ela tá ali vendendo e muitas mães não têm dinheiro nem de passagem para voltar para casa. Imagina a cara dessa mãe falar pro filho, eu não tenho dinheiro para comprar cachorro quente para você. Você acha que Deus se agrada com isso? Deus não se agrada, porque ali não é lugar para vender cachorro quente. Ah, mas está ajudando a casa do Senhor? Não, Deus não quer comércio na casa do Senhor, então não compre. Não compre marmitex, não compre cachorro quente, não compre livro, não compre CD, não compre, porque o Espírito Santo de Deus, ele deixa bem claro, não fazei da minha casa covil de ladrões. Como eu tô falando, eu vou ler de novo para vocês, eu já tenho uma pregação sobre isso, mas eu vou ler Mateus 21, tá? Aí vamos ler do 12 em diante, só para a gente entender aonde Jesus falou sobre não fazer a casa do pai dele de comércio, tá? Aí começa no versículo 12, ó. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Tá? Então olha que interessante, ele estava vendendo, olha só o que é que ele derruba aqui. Né? Ele derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E essas pombas era mesmo como se fosse hoje, Bíblia. Imagina Jesus chegando e pegando um monte de Bíblia e jogando fora, e derrubando aquela estante de Bíblia. Era mais ou menos isso. Tipo assim, isso aqui não é para vender aqui. As pombinhas eram para ser oferecidas no altar do Senhor. A Bíblia é para ser lida dentro da casa do Senhor, mas não é para ser vendida na casa do Senhor. Então é isso que eu tô falando, tá? É a inversão de valores. Amém. Deixa eu ler para vocês Lucas 19, falando sobre Jesus e Zaqueu. Aí vocês vão saber quem foi Zaqueu aqui na Bíblia, ó. Capítulo 19 de Lucas, né? Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. É como, vamos entender que é mais ou menos parecido como se fosse um agiota. Ele cobrava impostos altíssimos aqueles moradores, aquelas pessoas ali, tá? Então as pessoas nunca tinham condições de quitar essas dívidas. Então Zaqueu, vamos entender que era um agiota, mas ele era um cobrador de impostos abusivo. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Por que pecador? Porque ele era um cobrador de impostos abusivos, né? É como se ele estivesse roubando aqueles moradores ali. Aí ele vem aqui, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então olha só, Zaqueu, ele
Ele próprio, ninguém botou a faca no pescoço de Zaqueu para entregar nada. Ele reconheceu que ele roubava. As pessoas ficaram horrorizadas de Jesus, né? Sentar à mesa com um cobrador de imposto, né? A mesa com um pecador. Mas Zaqueu mesmo falou, não, eu vou entregar. Olha só, a metade de tudo que eu tenho. Ó, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Ó, e se ele roubou, que com certeza ele roubou, ele vai devolver 4 vezes mais a quem ele tinha roubado. Então Deus falou, puxa, esse homem é descendente de Abraão, a fé dele é tremenda, porque ninguém tinha pedido nada para Zaqueu. Ninguém. E Deus falou aqui o quê? Que ele veio buscar e salvar quem estava perdido. E outra coisa muito importante, ele falou que hoje a salvação entrou na casa dele, porque ele reconheceu o pecado dele. Ele deu com alegria. Ele fez porque ele quis. Jesus não pediu nada para ele. Assim tem que ser a sua vida, tá? Não é ninguém que vai falar o seu pecado, o que você deve, o que você tem que fazer, de forma nenhuma. Então existe uma distorção de valores, né? Tá? As igrejas estão fazendo com que as pessoas entendam, né, que o dinheiro é sinal de bênção. Então, se você não tem dinheiro, você não é abençoado. Então, criaram uma situação para que você se sinta até envergonhado, muitas vezes, de ter um carrinho mais ou menos, de ter uma roupa mais ou menos, como se você fosse maldição, né? Então, essa ideia, né, que a igreja tem colocado na mente das pessoas, né, de ser rico, tem levado o quê? Muita igreja a oferecer receita milagrosa para conseguir riqueza. Então já entra com a placa da prosperidade, a segunda-feira da prosperidade. Gente, não existe dia de prosperidade. A prosperidade, Deus fala que é todo dia ele te prospera, todo dia. Não tem dia para te prosperar. Deus vai te dar o necessário para você viver todo dia. Eu quero ler Mateus 6, tá? Porque eu tô falando aqui de bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida todo dia. Todo dia ele vai se fazer presente na sua casa, na sua vida. E aí vamos ler para você entender, ó. Vamos ler o Pai Nosso, só para refletir, ó. Pai Nosso, eu tô lendo Mateus 6, tá? Do versículo 9 em diante, que Jesus fala assim, portanto, orem assim. Pai Nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Olha agora, olha o versículo 11, tá? Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Essa é o que eu queria chegar. Ó, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixeis que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas fixa o olho no versículo 11 de Mateus 6. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Então, peraí, por que vocês estão fazendo questão de acumular riqueza, tá? Isso que eu tô te falando, Deus não tá falando que você não pode ter uma poupança, ter uma reserva. Deus abençoa sim, mas não que você seja avarento ao ponto de muitas vezes não vou pagar um sorvete pro meu filho porque esse dinheiro tem que guardar. Eu não vou abençoar a igreja porque esse dinheiro eu tenho que guardar. Não. Se Deus tocou seu coração para fazer alguma coisa com esse dinheiro, faça, né? Mas não saia gastando porque Deus vai prover, porque não é bem assim. Você tem que ter respeito ao dinheiro. Tá? Se você não respeitar o dinheiro que está na sua mão, Deus não vai te abençoar. Porque Deus quer que você saiba usar essa bênção. O que Deus promete na palavra é uma vida equilibrada, que não vai te faltar nada, tá? Então isso é muito importante. Agora você tem que avaliar como você está usando o seu dinheiro, né? Então você tem que entender que é perigoso, né, o dinheiro ser mal usado, tá? Deus está te confiando um dinheiro e você usar ele de uma forma errada. Aí sim, aí Deus vai te cobrar, tá? Então aqui o que eu tô querendo ensinar é o que? A respeito, né, de como você usa o seu dinheiro, né? Se você é avarento, né? Se você não tem coragem de comprar nada para você porque você quer só acumular, né? Você tem amor ao dinheiro.
Você não ajuda mais a obra do Senhor, né? Então aí começou a entrar o quê? Né? Com certeza, aí começa a entrar esse principado chamado Mamon, né? Porque ele está exercendo um controle sobre você, né? Aí não, aí entra um demônio, você passa a ser escravo desse demônio. Você não vive mais, você só vive para trabalhar. Você não confia em Deus, você só confia na sua reserva, tá? Então, o dinheiro, né, por ele ser uma potestade, o Mamon, né, que é o nome do Deus dinheiro, né, ele vai pedir a sua devoção, ele vai te escravizar. Então tem que ter muito cuidado, porque ele é uma potestade, se não souber usar com equilíbrio. Vamos ler Mateus, quer ver? Eu vou ler Mateus para vocês, 19, tá? Deixa eu achar aqui. 19, 21, tá? Vamos ler sobre esse aqui. Cadê? 19, 21. 19, 16, né? 21 não, tá? 16. Olha só o que fala aqui, ó. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Deus ainda falou, né? Ele chegou todo, né? Falando, elogiando o Senhor. Aí ele falou: bom é somente um, existe somente um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Aí Jesus fala para ele. Aí ele pergunta para Jesus: que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Aí olha o rapaz falando para Jesus: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais que falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você tem riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Então os discípulos ouviram isso, né? Fala assim: quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Mas vamos entender, quando você lê isso aí, você pensa assim: mas então Deus está pedindo tudo mesmo que eu tenho? Então não é isso que Jesus está falando, né? Até mesmo porque salvação não é pelas obras. Então você vai se perguntar: se não é pelas obras, por que Jesus está fazendo essa exigência, né, a essa pessoa, a esse rapaz? Né? Então a resposta, gente, é que Jesus sabia que a riqueza, né, daquele rapaz, ele era o que? Uma potestade na vida dele. Era um Deus. Deus fez o quê? Testou aquela pessoa, né? Porque ele cumpria todos os mandamentos, mas na hora que tocou no dinheiro dele, ele saiu triste, ele foi embora. Então é isso que eu tô falando aqui. Deus, ele sabe quando esse dinheiro se torna um demônio na tua vida, quando ele começa a te dar ordem. Então Deus sabia que aquele demônio, que aquela potestade, que aquele Mamon era Deus daquele rapaz, e que o rapaz buscava a se dedicar completamente para essa potestade. Ele era escravo desse demônio. E tanto aqui, gente, deu uma paradinha aqui que deu 6 horas e eu tenho que orar 6 horas, então eu dei um break de novo aqui. Mas então, a pergunta né? A gente sabe que Jesus, ele entendeu que ele idolatrava o dinheiro dele, né? Deixa eu ver essa partezinha aqui, quer ver? Essa partezinha aqui, quer ver? Eu vou frisar aqui, ó. Quer ver? Mateus 19, 22. Olha só.
Depois, Jesus, quando ele fala aqui, né? Vou ler até o 21 aqui, ó. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá à venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você tem riqueza no céu. Depois vem e me siga. Então Deus testou esse rapaz, tá? Para ver o grau de idolatria dele, né? Até onde essa potestade estava dominando, estava dando ordem para ele. E olha no 22, ó. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Então, olha só, ele não abriu mão, Deus fez uma experiência e ele demonstrou que realmente o dinheiro era mais importante do que a salvação dele, entendeu? Por isso que Deus fez esse pedido para ele, fez ele pensar que é mais importante para você a sua salvação ou o seu dinheiro, e ele deu a entender que era o dinheiro, porque ele foi embora, né? Então é isso que a gente tem que perguntar, né? Fazer uma autoavaliação, né? Por que você está buscando essa carreira profissional? É para você sustentar a sua família, ou porque você quer ser muito rico, ou porque você quer, né, ter um nome, o porquê, né? Ah, você troca seu celular de quanto em quanto tempo? Tem necessidade de você trocar? Ou você quer estar, né, tá sempre atualizando, porque você quer mostrar para as pessoas que você está com o celular de última geração? Isso é muito importante para você? Então passa a ser o quê? Escravo do dinheiro. Passa a ter uma potestade na vida, porque aquele celular tá maravilhoso, tá lindo, maravilhoso, mas você quer comprar outro e outro porque você quer estar na moda. Então você é escravo do modismo, escravo de mamon, né? Ah, o carro tá precisando ser trocado, não sei o quê. Então, aquele negócio, será que precisa trocar o carro? Porque tá sempre com o carro do ano, muitas vezes endividado, né, deixando de comer uma comidinha melhor para pagar um financiamento de um carro, escravo daquilo ali. Então tem que ter cuidado, né? Então as perguntas que você tem que fazer para você. Uma pessoa é poderosa quando ela tem o quê, né? É poderosa quando? Como? Você avalia uma pessoa, a fama dela, o poder dela como? Pelo carro dela, pelo celular dela, pela roupa de marca, né? Como é que você avalia? Então você vai entender que tem um demônio, né? Então tudo isso, se você avaliar o porquê você quer usar aquela roupa de marca caríssima, aquela bolsa de 30 mil reais, né? Aquela joia, não é que seja errado, mas a partir da hora que você faz tudo isso para mostrar, você vive uma vida fake nas redes sociais, né? Muitas vezes eu vejo os absurdos. Raramente eu entro num shopping, raramente eu saio para uma loja, mas quando eu vejo pessoas que vestem uma roupa nova dentro de um estabelecimento para tirar foto e depois não leva a roupa para apresentar aquilo na rede social como se fosse dela. Bota um óculos, bota uma bolsa, né, se veste, leva horas dentro muitas vezes daquele lugar, daquele vestuário, e a gente esperando, e quando vê é para tirar fotografia, larga a roupa para lá e vai embora. Eu fico horrorizada como é que a pessoa chegou, a que ponto ela chegou para demonstrar uma coisa que ela não tem nas redes sociais. Então é muito triste. Eu fico muita pena dessas pessoas, porque elas estão sendo controladas por essa potestade chamada mamon. Tá, então vamos finalizar aqui, né? Que a gente já sabe, né? Quem idolatra o dinheiro, né? É capaz de qualquer coisa para conseguir ele, também para não perder ele. Então a pessoa, ela é capaz de qualquer coisa porque ela está sob um domínio de uma potestade. Já entendemos isso aí. Tá, deixa eu ler um versículo aqui para encerrar, né? Eclesiastes 5:10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade, tá? Aí eu vou ler outro versículo aqui, ó, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então é certo você honrar a Deus, né? Aí Provérbios 15:16, ó. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.
Aí é 1 Timóteo 6,17, ó. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, né? Então ele dá abundantemente, né? Provérbios 38, ó. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Olha que oração bonita. Olha só, afastar dele a vaidade, né? Palavra mentirosa. Ele pede nem a pobreza, nem a miséria, nem a riqueza, tá? E ele pede o pão de costume, a porção do dia, né? Ele pede só isso, me mantém com a porção do dia. Imagina se Deus não vai abençoar muito mais do que a pessoa está pedindo, né? Salmo 37, do 16 ao 17, ó. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebraram, mas o Senhor sustém o justo. Olha a outra, Romanos 13:6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então, né? Tem que honrar a Deus, tributar a Deus. Então, esse é o mais importante. Então, é muito importante vocês planejar bem os gastos de vocês, os investimentos de vocês, né? Então, isso é que tem que pensar. Porque depois, eu nem li, mas depois vocês podem ler Lucas 14, 28 ou 30, que tem um pedacinho que fala: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-las. Olha só, e manda você sentar, ver se você tem condição de terminar uma obra para não ser envergonhado. Olha só, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-las, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Quantas pessoas não fazem isso, né? Pede até empréstimo para fazer uma obra e muitas vezes não tem condições de terminar, né? Então, temos que ter uma reserva. Deus, ele se agrada da pessoa sábia. Lá em Provérbios 21:20 fala, ó, na casa do sábio há reservas de comida e azeite. O homem imprudente, porém, devora tudo que pode, olha só, porque não tem sabedoria. Pega o dinheiro e já vai gastando pro outro mês. Então, olha a sabedoria entrando aí, né? E Hebreus 13:5 fala: vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, tá aí Deus falando: não ame o dinheiro, tá? Lá em 1 Timóteo 6, do 9 e 10, né? Fala: aqueles que ambicionam tornam-se ricos, caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Olha só, hein? Havem acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Tá? Então, a palavra de Deus para vocês, tem muitos versículos que eu anotei, mas eu preciso encerrar, tá? Então, Deus deixa bem claro: quem amar o dinheiro, né, nunca vai se fartar de dinheiro, né? Igual eu li em Eclesiastes 5:10, tá? Então, gente, tenha sabedoria, tá? Tenha sabedoria para ministrar o que Deus está entregando na mão de vocês. Respeite o dinheiro. Amém? Essa é o que Deus mandou falar, tá? Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Fica na paz aí e aguarde que, eu não sei, eu vou preparar uma oração para entregar para vocês, tá? Deus abençoe. Beijo.